Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa palestra das segundas-feiras. Como todas as segundas, às 20 horas, nós trazemos um tema para a nossa reflexão. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. É muito bom estarmos aqui junto com vocês, como sempre, às segundas-feiras, e para nossa preparação espiritual, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Boa noite, José Roberto, boa noite, Nadir. Nós vamos abrir aqui na página mensagem número 19. A mensagem número 19 do livro Vinha de Luz, ela se intitula Executar Bem e se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 13. É uma passagem de João Batista, quando ele assim se manifesta. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. João Batista. Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E Emmanuel diz, a advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor, a palavra de João Batista, não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. De qualquer modo, nos diz Emmanuel, inútil enganar o homem a si mesmo, com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhe são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir tarefas variadas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Queridos amigos, benfeitores, que desde a primeira hora acorrem ao nosso chamado e dão toda a sustentação e todo o amparo às atividades realizadas na nossa casa espírita. Com gratidão em nossos corações, nós vamos dando início a mais essa segunda-feira, quando trazemos uma reflexão para podermos juntos, amigos dos dois planos da vida, juntos podermos trabalhar a nossa transformação moral e espiritual e caminharmos juntos na estrada do Cristo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, saudando a todos que se encontram aqui conosco, a cada um que nessa noite aqui está, Nadir, Arnaldo, Maria Dolores, Sueli, Silvina, William, muito bom, Regina, estarmos aqui juntos com esse mesmo propósito de podermos trabalhar as nossas imperfeições e, com isso, podermos contribuir com a obra do Pai. Boa noite, Petrina, seja bem-vinda.
E é uma alegria estarmos juntos aqui e nós vamos dar início à nossa palestra da noite de segunda-feira e convidamos quem desejar, coloque um copinho de água, uma garrafinha de água, para ao final ela ser magnetizada. O tema da noite de hoje é quando você desiste. Quando você desiste. E nós vamos relatar primeiro uma história que aconteceu numa empresa. A morte na empresa. Certa vez, uma empresa estava em situação muito difícil. As vendas iam mal, os trabalhadores estavam desmotivados, os balanços financeiros há meses não saíam do vermelho. Era preciso fazer algo para reverter o caos. Mas ninguém queria assumir nada. Pelo contrário, o pessoal apenas reclamava que as coisas andavam ruins e que não havia perspectivas de progresso na empresa. Eles achavam que alguém devia tomar a iniciativa de reverter aquele processo. Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria um cartaz enorme, no qual estava escrito: faleceu ontem a pessoa que impedia o seu crescimento e o da empresa. Você está convidado para o velório na quadra de esportes. No início, todos se entristeceram com a morte de alguém. Mas depois de algum tempo, ficaram curiosos para saber quem estava bloqueando o crescimento da empresa. A agitação na quadra de esporte era tão grande que foi preciso chamar os seguranças para organizar a fila do velório. Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava. Quem será que estava atrapalhando o meu progresso? Ainda bem que esse infeliz morreu. Um a um, os funcionários agitados aproximavam-se do caixão, olhavam o defunto e engoliam em seco. Ficavam no mais absoluto silêncio, como se tivessem sido atingidos no fundo da alma, e saíam cabisbaixos. Pois bem, queridos amigos que nos acompanham, vocês já conseguiram imaginar quem seria? Já conseguiram adivinhar quem seria? Certamente você já adivinhou que no visor do caixão havia um espelho. No visor do caixão havia um espelho. Logicamente, todos nós compreendemos. Quando cada um se aproximava, ele refletia o quê? A sua própria imagem. Ele é que estava matando a empresa, a morte na empresa. Era também responsabilidade dele. É muito fácil culpar os outros pelos problemas. Em geral, a gente culpa o pai, a mãe então é a mais culpada de tudo. Quando já temos, às vezes, um relacionamento, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é dos filhos, a culpa é do chefe, a culpa é do diretor da empresa, a culpa é dos governantes. É muito fácil culpar os outros
pelos problemas. Mas será que já paramos para pensar se nós poderíamos ter feito algo para mudar a situação? Será? Jean Molière, ele nos traz uma frase que é o seguinte: não somos responsáveis apenas pelo que fazemos. Não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Nós somos responsáveis também pelo que deixamos de fazer. Quantos de nós dizemos assim: eu ajo tranquilo, não prejudico a ninguém, estou sempre na minha, e aí? Mas o que você tem feito? Ou simplesmente você tem deixado de fazer? Vivemos na Terra tempos muito difíceis. A maldade de alguns indivíduos é audaciosa e intimidadora. Não há nem necessidade de discorrermos, porque nós vemos isso a todo momento. A mídia está aí para nos mostrar quantas coisas ainda acontecem no nosso planeta. Mas e por que isso acontece? Será que a humanidade é formada em sua maioria por pessoas más? Será? Quando você desiste, o que acontece? Allan Kardec questiona aos benfeitores espirituais, querendo saber onde estão as pessoas de bem. E o Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 932, ele questiona, faz uma pergunta aos espíritos: por que no mundo, tão a miúde, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por que no mundo, tão frequentemente, nós vemos que a influência dos maus supera a dos bons? Por quê? E o que os benfeitores respondem a Kardec? Por fraqueza destes. Fraqueza destes quem? Fraqueza dos bons. Fraqueza dos bons. Eles respondem a Kardec dizendo: os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Quando os bons quiserem, eles vão superar o mal. Agora, quantos de nós nos desculpamos? Quem sou eu? Eu não posso. Trazemos, inclusive, a desculpa da timidez para não termos nenhum tipo de iniciativa. Eu não posso. Como que eu posso fazer alguma coisa? Eu ainda sou tão imperfeito. Mas os benfeitores, na questão 932, respondem a Kardec, só para que a gente fixe bem o que eles dizem. O mal ainda prepondera por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, preponderarão. Superarão o mal. O mal é somente a ausência do bem. Só isso. Quando o bem chega, o mal bate em retirada. Deus não criou o mal. O mal surgiu ainda pela nossa acomodação. Deus criou a todos nós, a gente sempre fala isso, todos os espíritos foram criados da mesma forma. Simples e sem conhecimento, simples e sem saber, simples e ignorante, para evoluir. O mal surge pelo nosso livre-arbítrio de buscarmos os caminhos que não deveríamos buscar. O mal é somente a ausência do bem. Quando o bem chega, o mal sai. O mal bate em retirada. É como a escuridão. Como que é a escuridão? Ao acendermos uma luz, um fósforo que seja,
a escuridão perde a força. Quando Jesus veio à Terra e convidou aqueles homens simples, pescadores, homens rudes, ele não estava querendo que eles fossem um holofote. Não. Eles sabiam que eles tinham as suas limitações. É tanto que no momento supremo, quando Jesus é preso e é conduzido, sentenciado, o que acontece com aqueles seus apóstolos? Todos fogem, todos se escondem, porque ainda eram pessoas com receios, mas ele não buscou perfeição, ele buscou pessoas que ele sabia que ao longo do tempo eles iriam trabalhar, levando aquela mensagem que ele nos legou. Quando nós acendemos uma luz, um fósforo que seja, a escuridão perde a força. Se a rua está às escuras e acendemos a luz do nosso quarto, não é a escuridão que entra pela janela, é a luz que sai por ela. Mas para isso é necessário querermos acender essa luz. Agora, quando você desiste, é a escuridão que entra. No livro Libertação, através do Espírito, André Luiz, e psicografia de Francisco Cândido Xavier, um livro muito profundo, ali vem relatando uma região espiritual aonde era um local assim de baixíssima vibração espiritual. Era um lugar muito denso, muito pesado vibratoriamente e espiritualmente. E nessa região havia uma entidade muito astuta chamada Gregório, e que ele comandava aquela região, e ele, como um chefe, ele determinava aqueles outros, e os outros se submetiam a ele, e ele, durante séculos, ele foi muito violento, ele era juiz, ele era promotor, ele era tudo ali. E os outros o obedeciam. Ele era uma entidade astuta, ele sabia se impor e os outros o seguiam. Mas, apesar dele ser muito respeitado, ele era profundamente infeliz. Porque qual a pessoa que ainda está voltada para o mal que vai ser feliz? Não vai. Ela pode até se enganar achando que ela tem poder, tanto o espírito desencarnado quanto o encarnado. Eu mando, eu tenho poder, mas, no fundo, ele era profundamente infeliz. Pois ali, ele estava sempre o quê? Enredado em planos de ódio, de vingança. E como que nós podemos estar felizes pensando somente no mal? E ele estava sempre ali, maquinando para pôr em prática esses planos. E ele comandava vários espíritos igualmente infelizes, que cumpriam suas ordens, e aqueles espíritos que eram comandados pelo Gregório, eles, para que esses planos de ódio, de vingança fossem realizados, eles atuavam sobre o psiquismo de várias criaturas encarnadas. Aqueles que eles queriam prejudicar, eles atuavam na mente daquelas criaturas. E a equipe do espírito André Luiz, do qual André Luiz fazia parte, sem impor, sem imposição, ao contrário, com amor, com coragem, com paciência, eles elaboram um
um plano que aos poucos vai conduzindo aquelas almas à redenção de si mesmas, pelo trabalho de reerguimento moral. Vale a pena ler o livro para que vocês vejam toda a trajetória. São séculos ali. E aqueles benfeitores amigos trabalhando e conseguindo conquistar um a um daqueles espíritos que faziam parte daquela equipe ali que o Gregório comandava, e eles vão trabalhando com amor, com coragem, com paciência, e vai conduzindo aquelas almas à redenção de si mesmas, através do trabalho de reerguimento moral. Porque todos somos filhos de Deus, todos temos essa centelha divina, mas muitos daqueles ainda no caminho do equívoco. E ao final do livro, o que acontece com Gregório? O que acontece com Gregório? Rapidamente nós vamos dizer, mas vocês leiam para ver toda essa trajetória belíssima, contando no livro Libertação. A mãe de Gregório, ao final, a mãe aparece. A mãe de Gregório aparece esplendorosa, nimbada de luz, para buscar o filho. Filho que não conseguia vê-la há muito tempo. Ela conseguia vê-lo, mas ele, pelo padrão vibratório que ele se encontrava, ele não conseguia ver a mãe. Séculos sem ver a mãe. Ele não conseguia vê-la, porque logo que ele desencarna, ele deixou-se levar por sentimentos inferiores. Então, quando ele consegue ver a mãe, emocionado ante a presença da mãe, ali ele se entrega. Ele deixa cair toda aquela máscara de crueldade. Ali ele revela-se frágil, carente, como uma criança. Como uma criança, muitas das vezes violenta, birrenta, mas que o amor, o carinho, o abraço da mãe vai mudando toda aquela vibração. E a mãe o leva embora. E a luz do bem se faz presente, inundando aquele lugar de paz. Nós vemos no primeiro livro, Nosso Lar, André Luiz, ficou cerca de 8 anos no umbral. A mãe o via, mas ele não conseguia vê-la, porque a faixa de vibração era diferente. Até o dia que ele realmente ora com fervor, com humildade, com desejo, com vontade. E ali ele consegue ver os benfeitores que vêm acolhê-lo, e depois, mais adiante, ele consegue ver a mãe, que já vivia em esferas mais evoluídas. Nessa situação que nós acabamos de relatar, o bem não foi tímido, foi audacioso, trabalhou de forma diligente, e o mal se dissipou, sem precipitação, mas trabalhando. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 14 e 16, nós trazemos uma passagem que a gente sempre está lembrando, mas que tem muito a ver com o que nós estamos refletindo essa noite. Mateus 5, Jesus falando para nós. Jesus falando para nós, dizendo: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mas ele diz: vós sois a luz do mundo. Mas a seguir ele diz o quê? Vós sois luz e fiquem aí quietinhos, tímidos, parados, omissos? Não, ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus nos diz:
Vós sois luz, mas essa luz precisa brilhar. Essa luz precisa ser colocada em ação, em trabalho, em obra. Precisamos fazer as boas obras. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Não sejamos tímidos, como diz os benfeitores. O mal ainda prevalece pela timidez, pela omissão dos bons. Quando você desiste, o mal prevalece. E para concluirmos a nossa reflexão da noite de hoje, o que nós podemos dizer? Nós somos os únicos responsáveis por nossas vidas. Nós somos os únicos responsáveis por nossas vidas. E teremos que prestar contas do que fizemos com ela no final da nossa existência. Que não sejamos nós igual aqueles trabalhadores daquela fábrica, omissos, exigiam, cobravam, reclamavam e ainda diziam: alguém deveria fazer alguma coisa. É muito fácil nós querermos que alguém faça alguma coisa. Mas e nós? O que nós vamos fazer para contribuir? Então, queridos amigos, que reflitamos na mensagem da noite e procuremos sempre trabalhar no bem. Trabalhemos no bem sempre. É o que Jesus espera de nós. E nós desejamos a doce paz de Jesus no coração de cada um de vocês. Foi muito bom estarmos juntos. Na próxima segunda-feira estaremos de volta trazendo um tema para que a gente possa refletir e que Jesus possa acompanhar a cada um de vocês durante toda a semana. A paz de Jesus.